Então, como eu falei, gente, eu vou tentar mostrar para vocês, né, esses três modelos principais, tá, que nós temos em avaliação de desempenho por competência. Então, no futuro, se vocês tiverem interesse de se aprofundar mais sobre o tema, de conhecerem outros modelos, até no final eu vou propor uma reflexão também para nós pensarmos sobre um outro formato, tá, de avaliação de desempenho por competências, tá, não pautada na questão da avaliação em si. Você lembra que foi uma discussão que nós já fizemos, né, há umas 2 semanas, e sempre retomando esse tema, né, de que o quanto a avaliação mobiliza, né, demanda questões emocionais e etc. Então, quanto isso acaba, talvez, prejudicando o colaborador, né, o nosso trabalhador, o nosso funcionário, naquele momento da fotografia. Né? O que é avaliação de desempenho por competência? É uma técnica de feedback, né, que ela pode ser utilizada para nós termos em mente onde o funcionário está e onde a empresa quer que ele chegue, né? Qual é o ideal. Lembra que nós falamos muito do real e do ideal, que o real seria o que o colaborador faz atualmente, né? E o ideal seria, com base na análise desses dados, né, o que nós podemos potencializar, aprimorar neste colaborador para que ele possa atingir esse objetivo da empresa, né? E, consecutivamente, né, crescer, né? Ter o seu crescimento pessoal, seu crescimento profissional e talvez sentir-se mais, né, valorizado no trabalho. Tá? Então, sabemos que colaborador valorizado, e aí não é só monetariamente, né? Não é só questão do capital, do valor do salário, mas o ambiente de trabalho agradável, o relacionamento interpessoal saudável, né? O relacionamento com os níveis hierárquicos saudáveis, condizentes com um ambiente harmônico, né? Isso também atrelado às questões salariais e de valorização do trabalhador, obviamente, vão repercutir um trabalhador mais disposto, né? Mais motivado. Sei que nós podemos utilizar essa palavra com inúmeras ressalvas, né? Então, quando a gente pensa em motivação, vocês, como gestores do RH, têm uma percepção sobre o que é motivação dentro aí do universo de vocês. Eu, como psicólogo, tenho uma outra análise, tá, do conceito de motivação. Aí eu vou tentar entender o conceito de motivação embasado pelas teorias psicológicas, tá? Principalmente pela psicanálise, que é um referencial teórico que eu tenho enquanto psicólogo. Tá? Então, todo esse conjunto macro pode sim se reverter em elementos favorecedores da motivação do trabalhador, ok? Mas não é só isso, né? Temos outros aspectos também. Então, a avaliação de desempenho ela vai nos dar esses dados, tá? De tentar entender onde esse trabalhador está e onde ele pode chegar. E aí, o que nós vamos fazer para potencializar este trabalhador? Para tirar ele desse lugar real, onde ele está, e levá-lo até o outro local, o local dito ideal, preconizado e estipulado pela empresa, que é onde ela quer que ele esteja. Tá? E aí esse vídeo, ele traz algumas reflexões para nós, tá? Para nós podermos contextualizar um pouco mais, eu acho assim, essa proposta de trazer o vídeo, essa consultora, ela vai fazer um resumo geral, basicamente, de tudo que nós falamos, tá? Então, de tudo que nós falamos desde o início das nossas primeiras aulas, ela vai fazer um apanhado geral. Em 3 minutinhos, eu acho que não chega a 4 minutos, tá? Então, eu achei muito didática a forma como ela trouxe os conteúdos e a forma como ela abordou, e por isso eu quis compartilhar com vocês. Sempre tem equipe alguém que entrega muito resultado, mas deixa rastro de sangue pelo caminho. Quer saber como entender melhor este comportamento e ajudar a gestão da sua equipe? A maioria das empresas que são estruturadas em gestão de pessoas
tem um processo chamado avaliação por competências. Este processo é necessário porque hoje em dia não basta mais entregar apenas o resultado. A forma como você entrega esse resultado é fundamental. Então, essas empresas, elas determinam um perfil de competências ou um perfil de comportamentos que elas esperam de seus funcionários e, então, em determinada época do ano, elas fazem essa avaliação. Quer saber como fazer isso de uma forma bastante eficiente para ajudar no desenvolvimento da sua equipe? O primeiro passo é você saber por que você está fazendo essa avaliação. Ela vai implicar no desempenho, ou seja, eventualmente vai ter algum impacto em bônus das pessoas, ou é uma avaliação apenas para efeito de desenvolvimento? Depois, você Não está aparecendo a imagem, perfil de então... competências. Não, professor, não tá, só o áudio. Tá, então deixa eu retomar. Obrigado por vocês terem avisado. Agora vocês estão vendo? Sim. Significa alguém que entrega muito resultado, mas deixa rastro de sangue pelo caminho. Quer saber como entender melhor este comportamento e ajudar a pessoa da sua equipe? A maioria das empresas que são estruturadas em gestão de pessoas tem um processo chamado avaliação por competências. Este processo é necessário porque hoje em dia não basta mais entregar apenas o resultado. A forma como você entrega esse resultado é fundamental. Então, essas empresas, elas determinam um perfil de competências ou um perfil de comportamentos que elas esperam de seus funcionários e, então, em determinada época do ano, elas fazem essa avaliação. Quer saber como fazer isso de uma forma bastante eficiente para ajudar no desenvolvimento da sua equipe? O primeiro passo é você saber por que você está fazendo essa avaliação. Ela vai implicar no desempenho, ou seja, eventualmente vai ter algum impacto em bônus das pessoas, ou é uma avaliação apenas para efeito de desenvolvimento? Depois, você precisa estudar este perfil de competências. Ele é seu gabarito. Isso porque ele será o seu guia para avaliar todas as pessoas da sua equipe. Entenda também qual é o horizonte de tempo que a avaliação na sua empresa acontece. Se ela é uma vez por ano, você vai ter que avaliar o seu funcionário no ano todo que se passou. Se ela acontece a cada 6 meses, então este também é o período. Isso é muito importante para que você não congele momentos muito ruins ou muito bons das pessoas, mas que já aconteceram há um tempão. Tem gente que traz para avaliações de desempenho anual fatos que aconteceram há 2 ou 3 anos. Eles não valem mais. A cada novo ciclo, você zera a conta. A partir, então, deste gabarito, você vai olhar como seu funcionário se comportou e buscar evidências que comprovem que ele manifestou aqueles comportamentos esperados pela empresa ou então que comprovem que ele não fez aquilo, eventualmente até ocasiões em que ele agiu da forma oposta, ou até ocasiões em que ele tinha a oportunidade, por exemplo, de trabalhar de uma forma colaborativa, se essa for uma das competências que a sua empresa espera, mas ele agiu de uma forma... Cortou, professor, o áudio. E o áudio, professor? Tá escrito no perfil de competências é o que é esperado, ou seja, o target de avaliação que a sua empresa adota. Geralmente, o que está escrito no perfil de competências é o que é esperado, ou seja, o target para cada pessoa. Se a pessoa atingiu tudo aquilo que está escrito no perfil de competências, você deve atribuir essa nota que é de quem entrega o que foi esperado. Se ele deixou de fazer alguma coisa, você já não pode partir daquela nota, você vai ter que dar uma nota menor. E se ele fez mais do que esperado, então você atribui uma nota maior. Isso é muito importante. Quer que eu volte um pouquinho, gente? Vou voltar um pouco. Passada, quando você for tempão. Por favor. E traz para avaliações de desempenho anual fatos que aconteceram há 2 ou 3 anos. Eles não valem mais. A cada novo ciclo, você zera a conta. A partir, então, deste gabarito, você vai olhar como seu funcionário se comportou e buscar evidências que comprovem que ele manifestou aqueles comportamentos esperados pela empresa ou então que comprovem que ele não fez aquilo, eventualmente até ocasiões em que ele agiu da forma oposta, ou até ocasiões em que ele tinha a oportunidade, por exemplo, de trabalhar de uma forma colaborativa, se essa for uma das competências que a sua empresa espera, mas ele agiu de uma forma mais individualista.
Com base nessas evidências, você então vai dar notas para o seu funcionário. Para isso, é necessário que você estude um outro ponto, que é a régua de avaliação que a sua empresa adota. Geralmente, o que está escrito no perfil de competências é o que é esperado, ou seja, o target para cada pessoa. Se a pessoa atingiu tudo aquilo que está escrito no perfil de competências, você deve atribuir essa nota, que é de quem entrega o que foi esperado. Se ele deixou de fazer alguma coisa, você já não pode partir daquela nota, você vai ter que dar uma nota menor. E se ele fez mais do que esperado, então você atribui uma nota maior. Isso é muito importante para que a mensagem correta seja passada quando você for dar um feedback. Depois dessa avaliação, você vai entender quais são os pontos fortes e comunicar isso com muita clareza para cada pessoa da sua equipe, e então entender daqueles pontos de desenvolvimento o que hoje impacta na função que ele exerce. E quando ele pensa em ascensão de carreira, o que vai impactar para o próximo nível. E aí, então, vocês juntos podem definir um plano de ação. Você ainda tem alguma dúvida sobre como fazer uma boa avaliação por competências? Então deixe seus comentários e eu respondo a sua pergunta. Não esqueça de inscrever-se no canal e clicar no sininho para ser avisado sobre as novas publicações. O que vocês acharam? Muito bom, professor, bem explicado. Bem claro, né? Então, é basicamente um resumo disso que nós estamos falando. Tá? Vai ficar no slide, tá? Esse link. Aí, se vocês quiserem assistir novamente, até assistir os outros vídeos do canal dessa consultora, né? Eu acredito que ela é bem clara, né? Nas explanações dela, acho que vai ser de grande valia para vocês também. Tá? Mas é basicamente o que nós estamos falando essas 3 últimas semanas, né? Que nós começamos a abordar especificamente esses tópicos da avaliação. Tá? Estão vendo aí minha tela, gente? Sim. Além, né, o nome da nossa disciplina, né, avaliação de desempenho por competências, né, nós temos também a avaliação de desempenho por metas. Vocês já tinham ouvido falar na avaliação de desempenho por metas? Alguns de vocês já ouviram falar? Não, professor, eu nunca ouvi. Não, mas a nossa disciplina vocês já tinham uma familiaridade, né? Vocês que trabalham em empresa ou em algum outro tópico, de alguma outra matéria. Ô, professor, sim. A avaliação de desempenho por metas não é quando você trabalha e tem que vender algo para atingir aquela meta? Sim, basicamente. De uma forma bem sucinta, seria isso. Seria nós trabalharmos com objetivos e metas traçadas, desde o início. Enquanto que, no modelo da nossa disciplina, nós trabalhamos com uma avaliação ou análise de desempenho por competências. Então, as competências que nós valorizamos são aquelas características técnicas, gerenciais e comportamentais dos nossos colaboradores, daqueles que nós estamos avaliando, ok? Enquanto que a avaliação de desempenho por metas ou objetivos, ela trabalha com deadlines, vamos dizer assim, com prazos, né? Ou prazos de tempo, tá? Ou metas para serem alcançadas. Então, você tem que, por exemplo, foi a Fabiana que falou agora? A Dani. Então, Dani, como a Dani mesmo pontuou, para você atingir algum objetivo, né, alguma meta, então trabalha-se já com alguns dados estipulados, prontos, né? Então você tem que vender tanto em 10 dias, em 20 dias, em um mês, enfim, você tem que bater algumas metas. Tá? Essa é basicamente a diferença. Então, enquanto nós falamos de avaliação ou análise do desempenho, né, então, lendo alguns outros materiais, né, existem alguns estudiosos da área que não utilizam mais a palavra avaliação, utilizam a palavra análise.
Então, análise de desempenho por competência, análise de desempenho por metas ou objetivos. Então, a substituição de um vocábulo pelo outro, justamente para tentar desmistificar aquela condição que o colaborador está sendo efetivamente avaliado. Então, substituindo esse vocábulo, podemos ter, talvez, um abrandamento, tá? Dessas questões emocionais que naturalmente afloram toda vez que nós ouvimos a palavra avaliação. Tá? Então, alguns trabalham com a palavra análise, mas vocês entendam elas aqui como sinônimos, tá? Para falar para vocês de uma forma didática, como sinônimos, quando estamos falando da mesma condição, tá? Avaliação ou análise do desempenho. O objetivo é mensurar a performance do funcionário, é tentar medir esse funcionário, tentar compreender este funcionário, de onde ele está, tá? E onde a empresa quer que ele chegue. Como a consultora colocou, o target. O que é o tal do target? É o alvo. Tá? A empresa vai estipular um alvo. Como eu coloquei a nomenclatura, a definição para vocês, de ideal. Tá? O lugar ou comportamento ideal que a empresa espera daquele colaborador. Então, eu espero que o colaborador, funcionário da função, do cargo, melhor dizendo, de vendas, ele tenha essas competências. Então, a avaliação ou a análise vai ser em cima daquelas competências dadas por quem? Pela empresa. Tá? Eu vou tentar estabelecer um padrão, uma análise metódica, sistemática, sobre aonde o colaborador está e aonde a empresa quer que ele chegue. Tá? Então, essa é a diferença básica, talvez, tá? Entre a avaliação ou análise de desempenho por competências e a avaliação ou análise de desempenho por metas. Tá? São dois objetivos diferentes. Vocês conseguem perceber isso? Um objetivo, no caso da competência, é quem? Quem que é o objetivo final, tá? Ou final não, porque daí o final vocês vão poder conjecturar. Ah, professor, o final é o lucro, né? É a produtividade, é o aumento da eficiência da empresa. Então, vamos tirar essa ideia, tá? De final. Mas qual é um dos objetivos do caminho, do percurso de uma avaliação por competência? Mediante tudo isso que nós já estamos discutindo há esse tempo. O que vocês acham? Ou as ações, aí eu já vou até responder, né? Ou as minhas ações em ADC são direcionadas a quem? Quem eu direciono as minhas ações num processo de avaliação de desempenho por competências? Os alunos, né? Os alunos? Você está falando você ou do que você explicou? Daí seriam os funcionários, né? Perfeito, os funcionários. Então, quando nós falamos em análise de desempenho por competência, nós estamos vislumbrando, tá? O nosso objetivo, o nosso cerne, o nosso norte, tá? É o colaborador, é o funcionário, tá? Para tentar entender onde ele está e onde a empresa quer que ele chegue, para nós podermos potencializar, aprimorar e valorizar comportamentos ou competências técnicas, gerenciais e comportamentais. Tá? Quando nós falamos em avaliação ou análise de desempenho por metas ou objetivos, eu estou visando o quê? Qual que é o meu norte? A interação, participação, o empenho. Seria isso? Podemos analisar, Daniela, da seguinte forma, né? A avaliação, o desempenho, a interação, todos esses outros processos, eles estariam no meio de uma avaliação por competências. Tá? Mas quando eu falo numa avaliação de desempenho por metas, tá? Ou objetivos, o meu olhar ele é diferente da competência, porque eu não estou mais olhando só o colaborador. Tá? Eu estou olhando o que ele tem que fazer para chegar lá. Tá? Ou seja, as estratégias usadas, então. perfeito, perfeito, perfeito.
Então, enquanto num modelo, na competência, eu estou querendo trabalhar este colaborador para que ele chegue e desenvolva sua potencialidade, e essa potencialidade se reverta em benefícios para mim, dono da empresa, empresário ou prestador de serviço, no caso, como consultor, mas se eu consigo entregar um aprimoramento, um desenvolvimento das potencialidades desse colaborador, lá no outro lado, tá? Quando eu falo em desempenho por metas, eu estou dando uma estratégia, um instrumento, uma ferramenta, que aquele colaborador tem que chegar naquele ponto. Tá? Então, acaba sendo diferente o olhar. Tá? Enquanto na competência, o meu olhar está direcionado para o colaborador, eu tenho que trabalhar ele, para que ele possa render mais. E em metas, tá? Em objetivos, o que eu tenho em mente é o processo, é a estratégia em si, não é o indivíduo. Tá? Acho que ficou mais claro agora, talvez, com essa colocação do indivíduo. Não é o indivíduo em si. Na competência é. Tá? Quando eu falo em competência, eu estou falando competência de quem? De um indivíduo, de um funcionário, de um colaborador, de um trabalhador. Quando eu falo em meta, eu estou falando numa estratégia, um recurso, numa ferramenta para que um objetivo ou uma meta sejam alcançados. Tá? Então, nós temos esses dois modelos, ou essas duas possibilidades de atuação. Tá? Podemos trabalhar com avaliação de competências e podemos trabalhar com avaliação de desempenho por metas. Tá? Então, são dois caminhos diferentes. Aí vocês podem perguntar, mas qual é o melhor caminho? Vai depender do momento da empresa, do ramo de atuação dessa empresa. Tá? Então, a escolha vai ser muito particular da empresa, para tentar entender o que ela quer naquele momento. Tá? Ela quer trabalhar com metas e objetivos fixos, tá? Ou ela quer trabalhar a competência desses colaboradores. E aí, talvez, só nessa ideia inicial de falar trabalhar por metas e objetivos ou trabalhar competências, e aí eu pergunto a vocês, o que é mais rápido? O que vocês acham que daria um resultado mais rápido para o dono da empresa? Por metas e objetivos ou por competências? Eu ia por metas e objetivos. Quem mais? Também acho. Concordo com a Perfeita Dani. análise. Eu também, eu acho. Perfeita análise de vocês. Por quê, gente? Porque trabalhando com metas e objetivos, eu vou trabalhar estratégias, recursos e ferramentas, que são muito mais fáceis, tá? Se é que nós podemos utilizar essa palavra, mas vamos utilizar com alguma ressalva, tá? Para colocar em prática, para o colaborador cumprir aquelas metas, tá? aqueles recursos, aquele instrumento inicial proposto. Quando eu falo em competência, obviamente, demanda um tempo maior. A minha empresa tem que estar no momento que ela pode dispor de tempo. Tá? E aí, a longo prazo, qual dos dois modelos vão reverter melhores benefícios? Tem essa questão. Por metas e objetivos, o retorno pode ser mais rápido? Sim. Tá? Por competência, vai ser um pouco mais demorado. Por quê? Porque nós estamos falando do humano. Tá? Trabalhar com competências, né? Aprimorar competências, demanda tempo. Tá? Demanda investimento. Tanto investimento de pessoa, quanto investimento de energia e quanto investimento financeiro. Né? Talvez trabalhar com metas e objetivos previamente estipulados seja menos custoso em todos esses outros aspectos que eu falei, pessoal, financeiro, intelectual e até emocional, né? Sejam menos oneroso, mas e a longo prazo? Né? E aí, pensando no desenvolvimento a longo prazo, o que seria mais viável? Eu ter a minha equipe altamente trabalhada, né? Numa mesma linguagem, buscando a competência, ou eu ter uma equipe que trabalhe só com metas e objetivos? Podemos analisar. E aí, novamente, o que vai ser o indicado vai depender da empresa, do setor onde essa empresa está inserida, do momento econômico e também da estrutura dessa empresa, se eles têm tempo disponível ou não. Tá?
Ficou tranquilo, gente? Deu mais ou menos para ter essa ideia entre metas e objetivos e competências? Tá? Nós vamos falar um pouco mais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir questionando. Tá? Aqui ainda, falando um pouco das metas. Tá? Então, assim, quais as vantagens de se trabalhar com metas? Analisa a performance do colaborador mediante objetivos e metas estipuladas pelo gestor, que é todo aquele levantamento preliminar que nós já fizemos. Né? Então, eu tenho um norte, um rumo, onde eu preciso chegar. Tá? Então, eu tenho que vender X, ok? De produtos, né? Ou de valores. Tá? Eu tenho que atingir um objetivo, uma meta, que foi previamente estipulada pelo gestor. A delimitação de objetivos e metas são claras para um setor específico. Então, cada setor deve ter, obviamente, suas metas, seus objetivos. Não posso também, e aí, até retomando um pouco a nossa atividade, quando nós falamos em desempenho e competências, eu não posso generalizar desempenho e competência para todos os cargos da mesma forma, seguindo a mesma cartilha. Não posso, é incondizente. Ok? Com a proposta. Da mesma forma, ou seguindo a mesma linha de raciocínio, eu não posso estabelecer objetivos e metas para todos os setores de uma empresa. Tá? Porque cada setor tem sua especificidade. Ok? Então, temos que trabalhar nessa perspectiva de metas e objetivos, com metas e objetivos especificadas, tá? Para cada setor, direcionadas para cada setor. São dados focados em resultados numéricos. Então, este modelo, e aí a divergência com o outro modelo por competências, tá? Aqui nós vamos trabalhar com números, com dados quantificáveis. Tá? Lá no outro modelo, nós vamos trabalhar com elementos qualificados, tá? Que vão me dizer, não dados numéricos. Não temos efetivamente como avaliar o potencial de um colaborador em dados numéricos. Por mais que nós possamos estabelecer uma planilha com notas, né, para aqueles colaboradores no decorrer de um processo de avaliação, por exemplo, aqueles que atingiram ou que aproximaram do desejado pela empresa vão ter uma nota 8. Né? Aqueles que estão no meio caminho vão ter uma nota 6. Aqueles que não atingiram nenhum dos objetivos estipulados inicialmente pela empresa vão ter uma nota 4. Eu posso trabalhar com esses dados, mas isso é algo muito vazio em relação à competência de um colaborador. Tá? Agora, neste modelo de metas, eu tenho dados quantificáveis. Okay? Atingiu ou não atingiu? A meta era 100%. Você chegou a 80%, eu tenho um dado quantificável. Tá? Você chegou a 50%, você chegou a 40%, você atingiu somente 10% do que foi aquela meta mensal ou bimestral estipulada. Tá? Então, neste modelo, né, além dele ser, teoricamente, mais rápido nos resultados, tá? A análise desses resultados ela é plenamente quantificável. Então, ela está muito atrelada a dados mensuráveis, a índices mensuráveis. Tá? A quantidade de vendas, por exemplo, né, aqui eu trouxe como exemplo, a quantidade de vendas realizada em um período. Tá? Então, eu coloquei lá um período de 30 dias. Naquele período de 30 dias, os vendedores de uma loja de calçado X deveriam vender R$10.000, R$5.000. Tá? Venderam? Venderam quanto? Tá? Em relação àquela meta inicial estipulada. Então, basicamente, seria nesse sentido. Tá? Quando nós falamos na avaliação de desempenho por metas, eu vou avaliar o desempenho do funcionário, do trabalhador, em relação às metas. Se ele atingiu ou se ele não atingiu. Ok? Por que funciona? Né? Então, este modelo de metas, por que teoricamente ele funcionaria? A definição, então, de objetivos e metas pautadas, tá? Estruturadas numa racionalidade econômica, que é justamente nessa perspectiva da racionalidade econômica, é o quê? É eu poder ter dados sistemáticos, né? Eu poder estabelecer dados sistemáticos, tá? Entre
o que eu quero que seja atingido. Tá? Possibilita um maior comprometimento em atingir. Então, quando o trabalhador sabe que ele tem que atingir uma meta, teoricamente, ele vai fazer o que para atingir essa meta? Vai se esforçar, né? Se esforçar. É isso que se espera dele. Ele sabe onde ele tem que chegar, não sabe? Por que Então, vamos pizza de supor. 6 fatias? Amor, Oi? eu tô só falando. Não sei se alguém fez uma pergunta. Ele sabe aonde ele quer chegar, onde ele tem que chegar. Né? Às vezes não é ele que quer chegar. Né? Foi estipulado para ele que ele tem que bater aquela quantidade de vendas, por exemplo, etc. Então, ele sabe que ele tem que chegar naquele número. Okay? Ele vai ter que fazer o quê? Se esforçar cada vez mais para chegar naquele número. E aí nós estamos chegando no final do mês. Vai virar um mês. Né? Estamos no último dia do mês. Essa avaliação por metas, por exemplo, ela vai ser contabilizada na semana que vem. Eu tenho uma semana e ainda está faltando um grande caminho ou um grande montante para eu bater minhas metas. O que isso vai mobilizar no trabalhador? Acho que ele vai ter que criar novas ideias de venda, né, professor? Pode ser também nesse sentido. Você está sendo otimista. Né? Ele pode, sim, desenvolver essa habilidade de tentar entender, compreender, já habituado com esse trabalho, né? Que ele tem que atingir essas metas, que ele vá, sim, desenvolver outras estratégias, outros recursos, para que ele consiga atingir esse montante final. Ou, o contrário disso, seria o quê? A desmotivação. Eu não vou conseguir atingir as metas, né? O desespero, e aí toda uma mobilização de uma conduta que não seria producente. Então, trabalhar por metas é interessante? É interessante. Depende da empresa, depende do momento da empresa, depende do setor da empresa, como eu falei anteriormente. Em que nicho do mercado essa empresa está posicionada? Né? O que ela faz, né, essa empresa? Mas também, vocês concordam comigo que tem pessoas cuja personalidade não se adapta a este modelo de trabalho, de trabalhar com metas? Sem dúvida, várias. Esta é uma questão, entende? Eu mesmo, tá? Pelo que eu me conheço, pelo meu processo de análise, eu não seria uma pessoa indicada para trabalhar nesse modelo, tá? De ter que trabalhar com metas, porque eu não consigo entender o mundo nessa organização, de eu ter que atingir vários objetivos, tá? Objetivos estipulados, independentemente da minha participação, porque na realidade essas metas, esses objetivos não foram estruturadas conjuntamente com os colaboradores. Ela vem de vertical, ela vem de cima para baixo. Tá? Não foi realizada uma reunião para que, é viável nós atingirmos a meta X? Todos acham viável? Não. Geralmente é algo que vem de cima para baixo, que é imposta hierarquicamente. Então, o gestor, o superior hierárquico, né? O chefe, o responsável, o líder, vai trazer a meta. É essa a meta desse mês. Tá? E, por exemplo, falando do comércio, como que é a meta dos meses de data festiva? É a mesma meta dos meses anteriores? Não. Não. Então, por exemplo, Natal, a meta do Natal vai ser a mesma meta do janeiro? Não, vai ser diferente. Tá? Por quê? Porque Natal, teoricamente, é um mês bom para o comércio. Okay? Então, datas festivas que caem em alguns meses do ano são importantes para o comércio. Obviamente, nenhum gestor vai deixar a meta estanque naqueles meses festivos. Ele vai querer que a meta seja dobrada, triplicada, quadriplicada por vezes. Né? Então, se eu, no mês comum, tinha que bater R$5.000 na minha loja de calçado, no Natal, talvez eu tenha que bater 15 mil reais de venda. Sei lá, estou chutando números, tá, gente? Então,
É essa a reflexão. Para alguns colaboradores, isso vai funcionar como um gatilho, na hora, né? Ela vai querer vender mais, ou ele vai querer vender mais, buscar estratégias, buscar recursos, né? Tanto internos quanto externos, aí, inclusive se capacitando, né? Para atingir essas metas, porque ele gosta de trabalhar dessa forma, ele gosta de ser desafiado, né? Posto à prova a todo instante. Okay? E aí, geralmente, o que o gestor faz? Ele dá ali um agrado, uma bonificação, talvez, um prêmio. Então, aqueles que atingirem os 100% vão ganhar ali 10% em cima do total de vendas, não sei, tá? Estou chutando também, é uma possibilidade, tá? Para você poder mobilizar cada vez mais esses seus colaboradores também. Então, é essa perspectiva. Tá? Então, eu tenho metas, tá? Objetivos estipulados previamente, né? Pelo gestor, pelo líder, pelo chefe, pelo superior hierárquico, e, teoricamente, essa racionalidade econômica ou essa sistematização de objetivos e de meta fariam eu me comprometer mais. Okay? Então, algumas pessoas funcionam muito bem neste modelo. Okay? Quando isso pode não funcionar? Nesse momento que eu falei para vocês, quando eu não atinjo aquela meta. Tá? É uma característica individual do sujeito. Tá? Ele pode, toda aquela energia inicial, tá? Da venda, da dedicação, né? Do empenho, quando ele se vê em vias de não atingir o objetivo, ele vai se desmanchar. Vai desmoronar. Então, o castelo dele vai se desfazer. Então, se isso é uma característica interna, tá? Pessoal do sujeito. Um outro ponto e se a empresa trabalha com metas inalcançáveis ou inatingíveis, desconexas da realidade? Porque aí nós estamos falando de quem é a meta. Quem estipulou a meta? A empresa. Tá? O gestor, o líder, o chefe, enfim, veio de cima para baixo. Não foi você que estipulou a meta. Você sabe do que você está fazendo, do seu trabalho, da potencialidade do seu trabalho, até onde você pode ir com o seu trabalho. Mas, de repente, a empresa chega com uma meta absurda. E como que você vai fazer para atingir aquela meta? Igual a Dani falou, buscar novos recursos, buscar novas estratégias, tranquilo. Mas e quando ainda assim não dá? Porque é uma meta totalmente fantasiosa, que vem justamente da cabeça do capital. Então, eu quero produzir, eu preciso produzir cada vez mais, visando a lucratividade, visando o lucro. Mas se eu estipulo uma meta, um objetivo para os meus colaboradores, para o meu funcionário, fora da realidade, é um tiro no meu pé. Ao invés de ser uma possibilidade de eu mobilizá-los positivamente para que eles produzam, para que eles busquem, para que eles atinjam aquelas metas, eu vou estar fazendo justamente o contrário. A partir do momento que eu apresentar as metas e eles perceberem que são totalmente desconexas da realidade, eles já vão desmotivar, já no momento inicial. O professor, Sim. Inclusive tem uma data que as pessoas compram mais, né? Que é os primeiros 15 dias do mês, né? Sim. Se eu tentar forçar os colaboradores a vender a partir do dia 15, claro que não vai vender. Exatamente. Perfeita análise. Então, além desses detalhes macros, tem essas outras formas de organização. Né? Então, sabe, por que vamos concentrar a venda nos primeiros 15 dias? Porque é quando o pessoal recebe. Né? Então, todo mundo recebe. Existem algumas cidades, como, por exemplo, Londrina. Eu não sei agora como é que está, né, por conta da pandemia, mas eu acho que já deve estar normalizando. Aos poucos, já está normalizando. O primeiro sábado de domingo, o comércio fica até às 6. Por que o comércio fica até às 6 no primeiro sábado do mês? Eu acho que eu falei primeiro sábado de domingo, não sei o que eu falei. Desconsidere. O primeiro sábado de cada mês, o comércio fica aberto até às 6 horas. Né? Comércio de rua, não shopping. Né? O shopping já fica habitualmente das 10 às 10. Né? Inclusive, nos domingos também, eles abrem num horário diferenciado, mas abrem também. Né? Se eu não me engano, é das 12 às 8. Enfim, tem um horário um pouco diferenciado. Mas por que já abrir nesse sábado? Né? Nesse primeiro sábado de cada mês? Porque é quando o pessoal está com o bolso cheio ainda. Se é que alguém tem o bolso cheio,
hoje em dia, na atual conjuntura econômica, gasolina quase R$ 7, 6, R$ 7, botijão de gás caro, tudo caro. Então, se alguém tem bolso cheio hoje em dia, é um abençoado, né? Ou uma abençoada. Mas, enfim, são essas estratégias, né? Já tentando direcionar o colaborador, né, o vendedor, para essas datas, né, para esses períodos. Tá? Então, os objetivos fora da realidade vão desmotivar. Além disso, a pressão, tá? A pressão exagerada acarreta, vai propiciar uma queda da produtividade, da motivação. Ok? Vocês gostam de trabalhar sob pressão? Vocês são panela de pressão? Só De funciona jeito na pressão? Não, nem em casa, professor. Nem em casa. Existem algumas pessoas que vão falar, professor, eu gosto. Tá, mas você gosta talvez vez ou outra. Né? Talvez vez ou outra. Né? Porque todo dia, a todo instante, você trabalhar sob pressão para cumprir metas, cumprir prazos. Né? Então, você tem, além da venda quantificável, você também tem os prazos. Né? Então, talvez você não trabalhe com venda, mas você tem prazos. Então, o superior ali do seu setor fala, ó, você tem que fazer essas planilhas aqui até amanhã. E é uma infinidade de planilhas. De uma pessoa sozinha, humanamente, não dá conta, a não ser que ela leve o trabalho para casa e passe as madrugadas ali fazendo planilha no Excel. Tá? Mas e aí, a vida do indivíduo vai para o ralo. Né? A vida familiar, a vida pessoal, a saúde do sujeito vai para o ralo. Né? Então, é humanamente impossível, talvez. Né, nesse sentido, a pressão descomedida e exagerada, ela vai acarretar um declínio da produtividade deste colaborador, deste funcionário. Okay? Nenhum ser humano consegue trabalhar diariamente sob pressão. Tá? Não existe. O nosso organismo não dá conta de trabalhar constantemente sob pressão. Que você possa propor, né, períodos, tá? Intercalar esses períodos com uma meta um pouco mais apertada e um outro período, uma meta um pouco mais flexível, tudo bem, é viável. Tá? Agora, você trabalhar o tempo todo sob pressão, tendo que dar conta de prazo, tendo que bater meta, isso não é saudável. Tá? Não é saudável para ambas as partes, nem para o colaborador e nem para o dono da empresa. Tá? No cômputo geral, na somatória geral, nós vamos ter mais prejuízos do que benefícios dessa forma de gestão. Então, a avaliação de desempenho por metas, ela pode funcionar sim em alguns momentos. Tá? Ela vai ser mais rápida, ela vai trazer resultado mais rápido, talvez ela seja menos onerosa, né? Pessoal, intelectualmente, emocional e financeiramente. Tá? Trabalhar com metas claras, objetivos definidos, é bom, ajuda o trabalhador visualizar onde ele tem que chegar, sim, é positivo, tá? Contribui. Só que existe o outro lado da moeda. Tá? Então, trabalhar com planos, né? Metas, objetivos inalcançáveis, tá? Inatingíveis, totalmente discrepantes, desconexos, destoantes da realidade, que não correspondem à realidade, tá? Correspondem a uma realidade só da cabeça de quem estipulou essas metas, esses objetivos, também não vai propiciar, não vai possibilitar benefício, tá? Não vai reverter em benefício algum. Assim também como uma cobrança exagerada. Tá? Nós não conseguimos trabalhar efetivamente, né, durante um longo período, sob pressão, porque ninguém consegue. Tranquilo, gente? Deu para entender mais ou menos aí, vocês pensando um pouco sobre competências, e aí eu falando agora para vocês sobre metas? Deu para ficar claro mais ou menos aí algumas possibilidades, né, de diferenciar uma da outra e aí entender qual das duas é mais condizente ou mais viável
para uma empresa, né? Tudo vai depender. Tá? Vai depender da empresa, vai depender do setor que ela está inserida, vai depender da forma como aquela empresa está estruturada. Ok? 8h30, tá? Temos mais 15 minutinhos, para eu não comer o intervalo de vocês. Agora vamos falar um pouco sobre competência, por competência. Tá? Então falamos até agora por metas, e agora vamos falar um pouco mais sobre competências, avaliação por competência. E eu estou sempre trazendo para vocês, gente, vamos falar um pouco de novo sobre avaliação, vamos falar sobre desempenho, vamos falar sobre competência, porque eu quero que isso fique claro para vocês. Tá? Então, por isso que eu sempre fico resgatando e relembrando esses conceitos com vocês, tá? Para que isso fique claro. Né? Eu acho que conforme nós vamos discutindo, vamos rememorando todos esses conceitos, isso vai ficando mais claro para nós. Tá? Nós vamos conseguindo estabelecer relações, estabelecer paralelos, estabelecer analogias. Tá? Quando eu consigo entender que efetivamente eu compreendi algo. O que vocês imaginam? Quando nós realmente compreendemos algo? Na ação, né, professor? Podemos compreender na ação prática, tá? Do conhecimento, que nós vamos estar colocando em prática, mas especificamente na nossa organização interna, né, na psicologia escolar e educacional, nós efetivamente aprendemos algo quando nós conseguimos desconstruir aquele conceito e construí-lo de uma outra forma. Tá? Então, eu consigo entender, eu compreendi algo que eu li, por exemplo, tá? Quando eu consigo desconstruir aquilo que eu li, desmontar, tá? Joguei na parede, quebrei tudo que eu li e consigo remontar aquilo com as minhas palavras. Aí eu compreendi algo. Tá? Porque eu sei que entre vocês tem pessoas que têm a capacidade de decorar um livro inteiro. Né? Às vezes vocês leem um artigo, um material, vocês conseguem memorizar. Tá? Mas só repetir aquilo que você leu, que você memorizou, não é entender, não é compreender. Você efetivamente compreende algo, isso é até as crianças, né? O processo de escolarização deveria ser pautado nesse princípio, mas não é, infelizmente. Tá? Nosso ensino, a estrutura de ensino, está pautada no modelo da decoreba, né? Sempre, desde os primórdios, né? Desde que os portugueses entraram aqui, montaram a primeira escola, o nosso ensino é baseado na decoreba. Quando eu decoro, eu não aprendo, tá? Óbvio, fato. Né? Decorei, fiz a prova, tirei 10. Primeira ida ao banheiro, eu não lembro de mais nada. Tá? Então, isso não é aprender. Aprender efetivamente, né? E aí seria o apreender, com 2 Es, né? Quando eu consigo aprender aquele conhecimento, aprisioná-lo de tal forma que ele passa a ser meu, ele passa a fazer sentido e significado. Aí, efetivamente, eu entendi. Então, por isso que eu trago, sempre relembrando para vocês, ó, gente, avaliação, desempenho, competências, avaliação, desempenho, competências, né? Habilidades, capacidades, para que vocês vão assimilando essas palavras, vão assimilando, e aí vocês consigam montar uma estrutura mental de acordo com a compreensão de cada um. Então, acho que isso é importante. Faz parte de um processo de aprendizagem. Tranquilo, tranquilo, Jean. Senti falta do Jean esses dias, né, Jean? Tinha faltado, né? Mas que legal, tranquilo, seja bem-vindo. Então, a ADC, a avaliação de desempenho por competência. Novamente, ela está estruturada em competências técnicas, comportamentais e gerenciais. Tá? Lembra que já falamos sobre isso, ok? Questãozinha de prova, né? De prova não, de atividade de análise, né? Ou atividade avaliativa. Tá? Então, quais são as competências técnicas, comportamentais e gerenciais mais indicadas num processo de avaliação de desempenho e competência? Né? E aí, para você citar um exemplo de cada uma delas,
O que você entende por competência técnica? O que você entende por uma competência comportamental? Né? Na sua compreensão, o que seria uma competência gerencial? Tá? Então, aqui nós estamos falando, novamente, tá? Quando o trabalho é proposto por avaliação de desempenho por competência, nós vamos avaliar algumas competências. Tá? Quais são as competências? Especificamente essas 3, técnicas, comportamentais e gerenciais. Nós vamos ver em que momento o colaborador está nessas competências, tá? De acordo com aquele cargo que ele exerce dentro da empresa. Por exemplo, naquela atividade nossa de reflexão, numa empresa de internet, né? Qual a competência técnica, comportamental e gerencial para o atendente? Qual a competência técnica, comportamental e gerencial para a vendedora? E qual a competência técnica, comportamental e gerencial para o técnico? Tá? Então, são essas as reflexões. Neste modelo, estipula-se características e habilidades que os funcionários devem ter. Tá? Então, é justamente isso. Por que daí, quando falamos em ADC, ela é um pouco mais demorada? Tá? Demanda tempo, demanda mais investimento mental, intelectual, emocional e financeiro, porque nós estamos falando de humano, estamos falando de gente. Tá? Então, nós estamos falando de capacidades e habilidades que eu preciso desenvolver naqueles funcionários. E isso não é da noite para o dia, ok? Não é rápido, demanda um processo. Tá? Então, uma das diferenças entre a avaliação de desempenho por metas e esta agora que eu estou apresentando para vocês novamente, tá? Seria nesse aspecto. Aqui nós vamos desenvolver habilidades e capacidades que esse funcionário precisa ter para executar uma determinada função. Ok? São aptidões que o colaborador possui, ou seja, que ele já tenha, ou aquelas outras que ele precisa desenvolver. Quem vai me dizer quais são as aptidões que o colaborador já tem e quais aquelas que ele precisa desenvolver? Tá? A empresa. A empresa vai estipular aquelas que supostamente ele não tem e precisa desenvolver. Durante um processo de avaliação ou de análise de desempenho, nós conseguimos identificar, ok? E aí nós vamos trabalhar essas que estão em defasagem, ou vamos valorizar aquelas que ele já possui. Indica necessidades de qualificações e capacitações para alcançar a melhor performance. Tá? Então, eu preciso, né, propor momentos, lançar estratégias, recursos, instrumentos para melhorar a performance desses trabalhadores. Porque lembram que eu já havia discutido com vocês, antes de propor um processo, né, de ADC, eu preciso saber o porquê que eu quero fazer um processo. Lembra que a consultora acabou de relatar para nós no início do vídeo? Para que a avaliação? O que eu vou fazer com essa avaliação? Eu tenho que ter em mente. Tá? E aí, o que eu vou fazer com esses resultados? O que eu vou fazer com esses dados obtidos? Tá? Então eu sei que o colaborador João está deficitário nessa e naquela outra competência. Mas o que eu vou fazer com isso? Então, vou propor capacitações, vou propor estratégias de qualificações, utilizar todo e qualquer recurso possível para fazer o upgrade deste colaborador, tá? Para que ele possa atingir aquele nível estipulado pela empresa. Ok? Tranquilo, Cauane. Pode ficar sossegado. Esse problema de conexão. Eu vou deixar, tá, gente, como sempre, né, os recortes lá, os slides no AVA. Eu vou deixar a nossa gravação também. Aí, se vocês não conseguirem, né, assistir a aula hoje aqui no presencial não, no remoto, vocês retomem depois em casa, tá? No momento que vocês estiverem mais tranquilos, a aula vai ficar gravada. E aí, se nesses momentos que vocês estão retomando surgirem dúvida, vocês podem ficar à vontade para me chamar, tá? Não tem problema não. Tranquilo aqui, então, gente? Essa parte que eu relatei para vocês sobre o que especificamente seria, então, a avaliação por competência. Óbvio, nada do que eu estou falando aqui para vocês é novidade.
tá? Nós já viemos discutindo isso há 2, 3 semanas, ok? Eu estou só enfatizando que é aquele exercício. Conforme eu for trazendo para vocês, relembrando esses conceitos, vocês vão assimilando, tá? E aí vocês conseguem fazer uma construção macro, com a palavra e o entendimento de vocês, ok? Mas nenhuma novidade aqui, tá? Por que funciona, então, a avaliação de desempenho por competência? Vou só terminar isso, daí nós já fazemos um intervalinho, tá? Para a hora do papai, nosso recreio. Por que funciona, então, a ADC, gente? Porque ela potencializa a produtividade e desenvolvimento dos colaboradores, tá? É essencialmente um processo voltado ao humano, para que se possa trabalhar o capital humano, para que se possa efetivamente contribuir para o aprimoramento do recurso humano. Qual é o bem mais valoroso, né? Valioso que uma empresa possui? O capital, tá? O capital humano, as pessoas que ali estão. A empresa, a instituição, a organização é um amontoado de concreto, é um monte de tijolo com um telhado, uma cobertura. Tá? Mas o que dá vida, aquilo, o que faz a organização funcionar, são as pessoas que ali trabalham. Okay? Então, se você pega a empresa mais linda do mundo, mais bem construída, mais bem estruturada, com toda a ergonomia imaginada na face da Terra, e você tira as pessoas, você não tem nada. Você tem só um prédio vazio. Tá? Então, quando nós falamos na avaliação de desempenho por competências, efetivamente é valorizar o humano, tá? Potencializar a produtividade, né? Favorecer o crescimento e desenvolvimento desses colaboradores. Novamente, reiterando, e vocês vejam como uma coisa está amalgamada à outra, ou seja, está unida à outra, está junta à outra. Se eu melhoro todo o potencial de crescimento, de desenvolvimento técnico, gerencial e comportamental dos meus colaboradores, efetivamente, eles vão me reverter em quê? Em produtividade, em satisfação de estar naquela empresa, de realizar aquelas tarefas, ok? Então, investir no capital humano, nessa reflexão, nessa lógica que nós estamos tentando construir, é a melhor estratégia. Tá? Tem seus pormenores, suas dificuldades, tem. Tá? E aí aquela reflexão, a longo prazo, tá? Pela leitura que eu faço da ADC, ela vai me reverter benefícios a longo prazo. A avaliação por metas ela é mais rápida, tá? Ela vai reverter benefícios mais rápido, mas a longo prazo, a avaliação por competências, ela vai surtir mais efeitos positivos, tanto para a empresa quanto para os colaboradores. Tá? Então, a análise do resultado de um programa de desenvolvimento. Isso daqui é viável, tá? É um dado qualificante. Tá? É a possibilidade de eu avaliar uma capacitação, de eu avaliar, né, uma competência específica de um trabalhador, eu tentar qualificar essas habilidades humanas, ou aquelas que estão em defasagem, eu buscar recursos para potencializá-las. Tá? Então, tem a ver com o crescimento, a valorização e o pertencimento dos funcionários, que é o que eu já falei. Né? Então, efetivamente, investindo no meu colaborador, propiciando o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a sua valorização, eles vão se sentir pertencentes à empresa. Raramente, eles vão estar desgostosos em relação ao seu trabalho. Okay? Nós vamos saber que o trabalho tem, sim, suas dificuldades, né? Mas, efetivamente, valorizando o trabalhador, tá? O prazer e a satisfação de estar exercendo aquele cargo é viável. Tá? Então, o objetivo da empresa para o perfil, entendendo a demanda da vaga e trabalhar para cumpri-la. Então, como eu falei para vocês inicialmente, tá? A empresa vai estipular o que é o ideal, qual é aquela competência ideal que ela julga. Okay? E o trabalhador vai entender o quanto falta para ele desenvolver, para ele atingir aquele objetivo inicial que a empresa exige. Tá? O quanto falta eu trabalhar para poder atingir
o ideal, aquela competência ideal que a empresa estipula. Tá? Então, nós estávamos falando da avaliação de desempenho por competência. Tá? Vocês estão ouvindo, estão vendo a tela aí, tudo em ordem? Nós estávamos falando, então, da avaliação de desenvolvimento por competência. Tá? Então, nós falamos primeiro por metas, e aí agora estamos falando por competência. Então, quais são os aspectos positivos, né? Por que funciona a ADC, né? A avaliação de desempenho por competência, tá? Porque ela potencializa, então, a produtividade e desenvolvimento dos colaboradores, ela fornece uma análise dos resultados, tá? Eu estou retomando, análise dos resultados de um programa de desenvolvimento, ela propicia, então, o crescimento, a valorização e o pertencimento desses funcionários, tá? Dentre, obviamente, outras possibilidades. Tá? Quando a ADC não funciona, né? Demanda participação efetiva do gestor e do funcionário, tanto no planejamento como na organização da avaliação. Tá? E daqui a pouco nós vamos falar sobre os modelos e tipos específicos de ADC, vocês vão compreender melhor essa parte. Tá? Então, tanto o colaborador quanto o gestor tem que ter sua participação efetiva na organização da avaliação. Tá? É um investimento de longo prazo e empenho mútuo. Lembra que eu falei para vocês que talvez a avaliação de desempenho por metas e objetivos seria mais rápida, né? Seria mais célere, um processo mais célere? Por quê? A avaliação de desempenho por competências, por estar relacionada ao humano, essencialmente, a trabalhar habilidades e capacidades, né? Aprimorar e desenvolver aquelas competências no exercício de uma determinada função, demanda tempo. Obviamente que demanda tempo. Tá? E empenho mútuo, tanto do funcionário, do trabalhador, quanto do gestor, ou do líder, do chefe, ou seja, da organização, da empresa. Tá? Um outro aspecto também extremamente relevante nesse processo, que não pode deixar de existir efetivamente, é a isenção e a imparcialidade na avaliação. Tá? Então, eu tenho que ser isento, imparcial, na hora que eu vou avaliar um colaborador. Tá? Se eu tenho qualquer tipo de relação com ele, extra empresa, né? Extra trabalho, eu tenho que deixar isso de lado. Tá? Não posso, por mais amizade que eu tenha com o Carlos, com o João, com o Manuel, que são do setor de logística, quando eu for propor uma avaliação de desempenho por competências e for analisá-los, né, quais competências eles já possuem e quais eles precisam desenvolver para o exercício da função ali, dessa atividade específica no setor de logística, eu não posso colocar a nossa amizade no meio, certo? Então, se nós somos amigos de happy hour após o término do trabalho, é uma situação. Se nossas famílias se conhecem, é uma situação. Dentro do nosso trabalho, da nossa condução, né, da nossa condução, deve ser permeada, pautada e atravessada, e estruturada e constituída pela ética. Então, eu não posso misturar questões fora do trabalho com a minha atuação dentro do ambiente de trabalho, porque senão eu estou incorrendo nos favoritismos. Né? Então, eu vou favorecer fulano, ciclano, porque são meus amigos, ok? Queria fazer algum questionamento, Érica? E tem muita gente, professor, que não aceita, né? Que leva muito pro pessoal e acaba atrapalhando muito o profissional. Eu já peguei várias situações lá com colegas de trabalho, por ter uma amizade, acha que a gente não pode falar alguma coisa que tá, nossa senhora, estraga tudo. Perfeito. E é essa análise, né? E é difícil, né, Érica? Conseguir efetivamente pontuar com um colaborador, né? Então, se você tem uma amizade, você tem uma amizade. No ambiente de trabalho, eu não estou criticando a sua pessoa, o seu ser, a sua essência enquanto indivíduo, enquanto Carlos, meu amigo, tá? Eu estou avaliando o seu desempenho dentro da sua função. Não estou avaliando o Carlos
pessoa. Estou avaliando o cargo profissional, né? Mas a pessoa não entende. A pessoa acha que nós estamos avaliando ela em tudo. E ela vai achar que estamos até criticando a vida pessoal dela, se ela vai pescar, se ela não vai pescar, se ela toma uma cervejinha, se não toma, se ela vai na igreja católica, se ela vai na igreja evangélica, enfim. Aí há uma confusão de elementos Aí já acho que é gigantesca. perseguição, né, professor? Exatamente. Né? Talvez a pessoa, quando ela não entenda cada um do seu quadrado, né? Como dizia aquela musiquinha, aquele funk, né? De outrora, quando ela não entende que efetivamente cada um no seu quadrado, né, dentro da empresa, cada um tem sua função, tem seu papel, vai desempenhar uma determinada atividade, quando ela não entende isso e há uma confusão, vira perseguição, vira qualquer tipo de situação que não irá favorecer o andamento. Né? Então, é uma condição que nós temos que ter em mente, sim, quando vamos propor esses processos. E quem serão os profissionais? Vocês. Vocês serão os profissionais competentes e habilitados para propor um processo de ADC, de avaliação de desempenho por competência. Se forem fazer isso numa empresa em que vocês estão, né, vão ter que pontuar isso muito bem, deixar isso muito bem claro para os demais colaboradores e funcionários, que a amizade é uma coisa, o meu trabalho profissional é outra. Eu não estou te avaliando enquanto pessoa, eu estou te avaliando enquanto trabalhador. Né? Então, mas essa isenção, ela deve existir, porque se eu não for isento na minha avaliação, todo o processo está contaminado. Né? Então, como eu vou avaliar competências se eu não consigo me posicionar imparcial e isento, né, naquele processo? E isso também quando podemos avaliar os superiores. Tá? Então, tem modelos de avaliação onde tanto o colaborador é avaliado, né, pelo líder, quanto o líder também é avaliado pelo colaborador. Tá? É mais ou menos nesse processo da CPA. Né? Então, eu faço a avaliação de vocês cotidianamente, todo dia, né? Não só no momento de fotografia, que é a avaliação institucional, marcada pela FATEC. Né? Eu faço isso cotidianamente, nas nossas conversas, nas nossas falas, nos nossos diálogos, nos questionamentos de vocês, a todo e qualquer instante, eu estou tecendo análises, né? Para não usar avaliações, mas estão sendo avaliados. Né? Não pensem que não estão sendo avaliados, mas estão sendo avaliados ou analisados. Né? Mas vocês vão me dar o troco. Né? Então, vocês também vão me avaliar, vocês também vão me analisar. Né? Então, é essa possibilidade. Esse modelo é um modelo de avaliação onde tanto o colaborador é avaliado, quanto ele também pode avaliar. Tá? Qual o melhor modelo, então? Né? A avaliação de desempenho por metas ou a avaliação de desempenho por competências? Depende, novamente. Né, professor, mas tudo depende? Sim. Né? Nada é exato. Né? Aqui, nessa perspectiva, pelo menos que eu estou trazendo para vocês. Então, qual o modelo mais interessante? Tá? Vai depender da estrutura da organização, vai depender da sua estratégia naquele momento específico, vai depender, às vezes, da conjuntura econômica, né? Como o país está, se o país está num momento econômico satisfatório, se o país não está num momento satisfatório econômico, momento econômico satisfatório, perdão. Então, vão depender de vários elementos, tanto internos, tá? Intra-organização, como elementos também extra, tá? Externos à organização. Então, o mais indicado, tá? É a junção dos dois momentos. Tá? Então, eu propor uma avaliação por metas, conjuntamente com uma avaliação por competências. Porque ambos os modelos têm aspectos positivos, como também apresentam suas defasagens e suas deficiências, como todos os modelos, como todas as estratégias. Né? Vocês, melhores que eu, que estão aí imersos nessa conjuntura do trabalho, né? Na atuação aí de vocês, têm em mente que nenhum modelo, ou nenhum instrumento, nenhum recurso é a salvação da lavoura, como dizem.
né? O pessoal do agronegócio. Então, tem momentos que aquele elemento, tá? Aquele modelo de avaliação vai ser mais útil. Mas vão ter outros momentos, outros períodos, que um outro modelo, um outro formato de avaliação será mais condizente com a proposta, com o momento atual, enfim, com os colaboradores que eu tenho naquele momento. Tá? Então, a escolha pelo modelo, pelo tipo, vai depender muito de vários fatores. Tá? Ficou claro, gente, essa reflexão que eu trouxe para vocês, para nós pensarmos aí na avaliação de desempenho por metas e também na avaliação de desempenho por competência? Acho que deu para elucidar um pouco, né? Ou para incomodar um tanto, para que vocês elaborem aí alguns questionamentos, que pensem um pouco sobre isso, né? Eu acho que deu para ampliar, para expandir um pouco, para nós não ficarmos só na avaliação de desempenho por competência, né? Que é o nome da disciplina, é por isso que estou aqui, mas eu também gosto de contribuir com vocês com outras possibilidades, né? Para que vocês tenham mais recursos na hora de selecionar, né, o melhor instrumento, a melhor estratégia para ser utilizada. Já ouviram falar do plano de desenvolvimento individual dentro de uma organização ou dentro de uma empresa? Sim, não, depende. Isso é de comer? Não. Não conhecem o plano de desenvolvimento individual. Tá? O plano de desenvolvimento individual seria um momento anterior à ADC. Mas como assim, professor? Inicialmente, o indicado é que a empresa faça um plano de desenvolvimento individual, tá? O famoso PDI. O que é, então, o plano de desenvolvimento individual? Tá? É um instrumento, né, um recurso, uma ferramenta que o colaborador ou funcionário consegue estabelecer objetivos para a sua carreira. Tá? Então, ele pode ali elencar metas e objetivos que ele próprio deseja para a sua carreira. Lembra que nós falávamos da avaliação de desempenhos por metas? De onde vêm essas metas? Não vem do colaborador. Tá? Vem do gestor, vem da empresa, vem do líder, vem da chefia, vem dos superiores hierárquicos. Tá? Aqui, no plano de desenvolvimento individual, quem faz, tá, a proposta de metas e de objetivos para a própria carreira é o colaborador. Okay? Ele é que vai tentar identificar onde ele pode chegar. A Érica possui na empresa dela o PDI, legal, Érica, perfeito. Então, é um instrumento, tá, que ele vai me dizer onde o colaborador pode chegar na sua carreira, tá? Onde ele quer ir com a sua carreira, qual direcionamento ele quer atribuir à sua carreira. Tá? Então, é adequação, adaptação às competências exigidas pela organização. A empresa, a organização, ela vai estipular, tá, algumas competências que ela julga necessárias, ok? O colaborador, funcionário, vai tentar adaptar aquelas características, aquelas capacidades, aquelas habilidades estipuladas pela empresa como necessárias para a execução daquelas tarefas, daquelas atividades e tentar conciliar com aquelas que ele já possui. Tá? Por exemplo, o plano de desenvolvimento individual pode ser direcionado ao aprendizado de um novo idioma. Tá? Então, aquele colaborador percebe que é necessário que ele faça, né, um curso de inglês, ou se ele já fala inglês, que ele fale mais um idioma. Então, que ele procure, talvez, o espanhol, o francês, o italiano ou o alemão. Tá? Às vezes ele trabalha numa empresa que é multinacional, que tem braços em outros países. Então, ele é uma demanda da empresa? Pode ser, para o cargo específico dele, que ele fale uma língua. Por exemplo, o inglês, que é considerado a língua universal, a comumente mais falada nesses setores organizacionais, né? Principalmente dessas empresas que têm ramificações em outros países. Mas vamos dizer que ele, por iniciativa própria, julgou interessante também aprender o espanhol, porque olha o mercado que nós temos na América Latina. Às vezes ele trabalha numa empresa
que, por exemplo, que fabrica peças para automóveis. Então, tem um grande mercado na América Latina. Então, não é interessante só o inglês. A empresa preconiza, ou seja, estipula que a competência linguística seja o inglês, mas ele, buscando aí um plano de desenvolvimento individual para o crescimento, para o seu aperfeiçoamento dentro desta organização, julgou extremamente importante aprender o espanhol, para poder, sim, se estabelecer em outros nichos, em outros setores da empresa. Tá? Ou chinês, por exemplo. Né? Então, a gente sabe que o mercado automobilístico da China é um grande potencial. Tá? Então, existem carros e carros chineses chegando aqui no Brasil cada vez em maior número? Existem. Tá? Então, se ele julga necessário aprender um chinês ou um japonês, por exemplo, se ele trabalha com alguma empresa que está relacionada a Mitsubishi, a Honda, a Toyota e etc., que são empresas japonesas, ele pode sim aprender um outro idioma. Tá? Então, ele pode ser utilizado. Tá? Eu acredito que o PDI ele é a junção, ou seja, ele é um encontro entre as habilidades que a empresa julga necessárias para que aquele colaborador tenha e as habilidades que o colaborador julga importante ele possuir. Ok? Então, a empresa estipulou o inglês, mas ele julgou necessário fazer um outro idioma também. Tá? Então, são essas possibilidades. Tá? Ou uma soft skill, o desenvolvimento de uma soft skill. Tá? O que é uma soft skill? Uma competência comportamental, uma habilidade de comportamento, uma habilidade relacional. Ok? Então, ele pode desenvolver. Às vezes, a empresa estipula ou define algumas. Tá? Trabalho em equipe, comunicatividade, talvez, né? Bom relacionamento. E ele julga ser imprescindível, por exemplo, a empatia. Talvez como uma habilidade macro, maior, né? Como um guarda-chuva, e as outras fossem ramificações da empatia. Então, ele julga necessário uma outra habilidade. E ele pode, sim, buscar o desenvolvimento desta outra competência, tá? O desenvolvimento desta outra habilidade. Okay? Então, o plano de desenvolvimento individual, eu acho que ele fecha para nós como um processo anterior a ADC, mas nessa perspectiva, nessa linha de raciocínio, como sendo um encontro, tá? Entre aquilo que a empresa julga realmente importante e aquilo que o colaborador busca. Porque, vamos analisar, depende só da empresa, né, que o funcionário cresça e desenvolva. A empresa tem que permitir, tem que dar o espaço para que ele cresça, para que ele se desenvolva, ou seja, tem que ter um plano de carreira definido, com possibilidades, né, para que ele possa identificar onde ele vai poder se inserir. Tem, sim, claro, notório. Ninguém vai julgar o benefício de ter toda essa estrutura sistematizada, metódica, né, definida, essa metodologia de crescimento dentro de uma empresa. Sim, mas se ele não se mobilizar, se não se mexer, não se colocar em ação para se autodesenvolver, e aí buscando recursos internos e internos, ele não vai sair do lugar. Tá? Então, ele também tem que estabelecer o que ele quer para a sua carreira. Acho que é uma questão chave. Né? Todo trabalhador deveria se perguntar: o que eu quero para a minha carreira profissional? Tá, eu estou aqui nesse trabalho provisoriamente, porque eu estou usando esse trabalho para pagar o meu curso de gestão em RH, e depois daqui eu vou efetivamente direcionar a minha atenção e o meu foco para aquilo que eu realmente quero. Tá, é uma possibilidade. Então, assim, você está utilizando o seu trabalho atual como um meio de atingir um fim mais adiante. Tá? Mas esse mais adiante que você quer é o quê? Você já está trabalhando nisso? Estão fazendo um curso tecnólogo em recursos humanos. Mas o que além disso? Porque igual a você, nós vamos ter aqui 40 alunos aí que vão se formar. Qual o seu diferencial? O que você está buscando além de um curso tecnólogo em RH? Está fazendo idioma?
Já fez um idioma? Está pensando em fazer o segundo idioma? Está pensando em desenvolver habilidades, soft skills que você não possua, mas que você julga realmente imprescindível para o mercado de trabalho? Então, quais conhecimentos, além, vocês já estão buscando? Ah, já estou fazendo uma pós, professor. Conjuntamente com o curso em RH, eu já estou fazendo uma pós numa área que eu quero atuar. Perfeito. Então, são essas possibilidades. Tá? Esse é o PDI, um plano de desenvolvimento individual. Tá? Porque eu tenho que saber onde eu quero chegar com a minha carreira. Como dizem, né? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho vai servir. Então, eu tenho que ter em mente onde eu quero chegar. Então, aqui é só retomando, tá? Um pouco desse conceito que nós já construímos. Então, ele favorece a autoanálise, tá? Onde o colaborador pode olhar para si próprio e saber onde ele está. Tá? Então, eu tenho que me conhecer. E, assim, não vou entrar no mérito da questão do autoconhecimento psicológico, tá? Porque aí demanda uma psicoterapia, e, enfim, se vocês tiverem o desejo de fazer, eu os congratulo. Né? Eu acho que é importante, todo mundo tem que fazer para se autoconhecer. Mas aqui não é obrigatório. No curso de psicologia é. Né? É inadmissível um psicólogo que se diga psicólogo que não faça psicoterapia. Mas aqui, como é outro curso, tá? É uma sugestão, é uma possibilidade. Só vai trazer benefícios a vocês. Mas não é o foco. Tá? Mas uma autoanálise das suas capacidades ocupacionais, ou seja, o seu histórico de vida pregressa aí, dentro de uma atividade de trabalho. Tá? Ou seja, o que você já faz bem feito, o que você precisa melhorar. Então, como buscar o autodesenvolvimento? Okay? Então, o PDI ele enfatiza, tá, o estabelecimento de metas e objetivos coerentes. Então, ou seja, aquilo que a empresa espera de você e prazos para que você possa cumprir, mas prazos condizentes. Okay? Então, a empresa espera que você desenvolva esta, aquela e aquela outra habilidade, competências, tá? Capacidades, aí, técnicas, gerenciais ou comportamentais. E ela talvez possa trabalhar com um prazo para que você cumpra, né? Ou desenvolva essas competências. Tá? Por exemplo, desenvolvimento de uma soft skill ou a aprendizagem de um novo idioma. Talvez vão te dar um prazo de 10 meses, 12 meses para você aprender um outro idioma. Obviamente que não fluente, mas que você possa aí estabelecer alguma comunicação razoável, né, que vá servir aos interesses da empresa, te dão aí um prazo. Tá? Então, é você conseguir aliar entre metas e objetivos que a empresa pode traçar, né, para que você atinja, e prazos para que você consiga efetivamente chegar neste local que a empresa julga necessário. Então, o PDI ele é um momento antecedente à avaliação de desempenho por competências, como já mencionamos anteriormente. Tá? Ele é a orientação do indivíduo em direção ao seu crescimento. Então, ele vai possibilitar justamente isso, que o indivíduo cresça, se desenvolva na sua carreira profissional. Okay? Ele vai fomentar o desenvolvimento de habilidades. Então, através dessa autoanálise, ele vai procurar o seu autodesenvolvimento. Okay? Sabendo o que em mim é deficitário e eu preciso melhorar. Por exemplo, como a situação do idioma, que eu falei para vocês. A empresa estipulou que o inglês era fundamental, mas ele sentiu necessidade de adequar também o espanhol, ou o chinês, ou o japonês. Tá? Então, é possibilitar o crescimento, o desenvolvimento de outras habilidades, além daquelas estipuladas pela empresa. Ocorre o contrário também. Se o indivíduo tem toda essa estrutura organizada, né, do PDI, aí tem um processo de avaliação de desempenho por competência, e ele não se mobiliza através das capacitações,
das qualificações, ou seja, ele não faz um curso de idioma que a empresa ofereceu, ele não busca o desenvolvimento de habilidades e competências comportamentais que a empresa também forneceu. O que vai acontecer com esse sujeito? Ele vai ficar defasado. E aí, por isso que eu pontuo com vocês, não é só a empresa, é uma via de mão dupla, tá? É uma relação dialética, dual, entre colaborador e a empresa. Então, a empresa tem que oferecer espaço, possibilidades, né? A estrutura, os instrumentos, os recursos para que o colaborador se desenvolva suas habilidades, né? Especificamente suas competências, principalmente aquelas que a empresa julga necessário, mas também ele tem que fazer. E aí parte dele, tá? É um movimento individual, né? O líder não vai pegar ele pela orelha e colocá-lo numa sala para ele aprender inglês. Ele tem que ir, tá? Ele tem que desenvolver a autoanálise, entendendo que é uma demanda, é uma realidade do local onde eu estou inserido profissionalmente. Então, o que eu preciso fazer? Preciso buscar. Por exemplo, na minha área, né, eu não preciso do mestrado para trabalhar no CRAS. Tá? Não preciso do mestrado para ser psicólogo do CRAS. Mas, por exemplo, para dar aula na faculdade, para garantir que eu tenha aula na faculdade, eu preciso do mestrado. O mestrado é uma necessidade, ok? Por mais que eu fale, não vou fazer o mestrado e vou continuar dando aula na faculdade. Um momento ou outro, vai vir uma exigência do MEC, que 100% do corpo docente tenha mestrado. E aí aqueles que não têm mestrado vão ser desvinculados, ok? Então, é uma necessidade da minha área de atuação. Como eu gosto da docência e pretendo continuar na docência, é uma necessidade que eu faça o mestrado, certo? Que eu aprenda outro idioma, não para falar, para ser fluente em outro idioma, mas que eu possa ler artigos, ler textos em outros idiomas, tá? Que é importante, é uma necessidade da minha área de atuação específica, ok? Gente, para finalizar aqui, então, vamos falar sobre esses 3 modelos, tá? Que é o nosso tópico inicial, ou o nosso tópico principal da aula de hoje seriam esses, tá? Eu coloquei para vocês lá no início. Nós vamos falar sobre os tipos e modelos de avaliação de desempenho por competência. Quantos temos? Vários. Selecionei os 3 mais comuns, tá? Fiz toda essa introdução, trazendo para vocês a importância de nós analisarmos os 2 modelos, tá? Avaliação de desempenho por metas ou objetivos e avaliação de desempenhos por competências, tá? E aí mostrar o que cada um pode oferecer e também fazer uma análise macro sobre o que é o PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, para nós termos em mente que é um processo anterior à avaliação de desempenho por competências, tá? E ele se configura como uma possibilidade de junção entre aquilo que a empresa espera e aquilo que o colaborador deseja para a sua carreira, ok? Agora, especificamente, nós vamos falar sobre esses 3 modelos de avaliação de desempenho, tá? Alguma dúvida anterior aí sobre tudo aquilo que nós pontuamos? Ok, professor. Tranquilos? Então, o que é avaliação por 90 graus? Tá? É um formato mais comum. De acordo com Sherper, Meu celular está falando sozinho. O que é avaliação por 90 graus? Então, é o mais comum, tá? Nas empresas, nas organizações. É o que está mais visível a todos nós quando nós olhamos para um processo de avaliação de desempenho por competência nas empresas. É o que elas mais utilizam. Tá? O que seria, então, uma avaliação em 90 graus? Consiste na observação, tá? Do superior hierárquico em relação ao desempenho dos seus colaboradores. Quem avalia aqui é o superior hierárquico, é o chefe, é o líder, é o responsável por aquele setor, é o diretor, enfim, é um superior hierárquico que está fazendo a avaliação. Qual que é o papel do colaborador, do funcionário, do trabalhador? Passivo, né?
ele não tem papel ativo nenhum aqui. Ele está sendo pura e simplesmente avaliado. Lembra o exemplo que eu peguei da nossa relação? Então, eu estou avaliando vocês, ok? Obviamente que a nossa avaliação aqui não é passiva. Vocês não estão passíveis. Tá? Vocês estão construindo. Mas poderíamos pensar se fosse um modelo pautado nessa passividade, onde somente eu estaria avaliando. Okay? Então, vocês estariam apresentando aqui, fazendo uma fala, e eu estaria avaliando a fala de vocês. A contribuição de vocês no processo de avaliação seria nenhuma. Tá? Vocês estariam participando do processo pura e simplesmente como o quê? Meros objetos. Eu estaria tecendo uma análise sobre vocês. Estariam participando de uma forma indireta, tá? Como objetos passíveis. Não há um processo de interação. Tá? Então, neste modelo de 90 graus, é o gestor que faz a avaliação. Tá? O diretor, ou seja, o superior hierárquico. Nós não temos a participação do colaborador neste processo avaliativo. Ele entra pura e simplesmente como um objeto. O que está sendo analisado é o seu desempenho. Okay? Se ele está desempenhando, né, suas funções de forma adequada com aquilo que é prescrito pela organização, pela empresa. Ficou claro? No modelo de avaliação por 180 graus, é um modelo bidirecional. Tá? Por que bidirecional? Porque o colaborador participa ativamente, tá, no processo de avaliação ou análise. Okay? O funcionário avalia o gestor enquanto é também avaliado. Então, é aquela perspectiva que eu trouxe para vocês da CPA. Então, eu faço a avaliação de vocês. Isso é um modelo de avaliação 90 graus, tá? Onde quem avalia é o professor. Só o professor está avaliando o aluno. No movimento em que vocês estão me avaliando, através da CPA, nós passamos por uma avaliação de 180 graus. Por quê? Porque eu estou avaliando vocês e vocês também estão me avaliando. Entende? É como se eu fosse o gestor e vocês fossem os colaboradores. No modelo de 90 graus, só eu avalio, tá? O desempenho de cada um de vocês. Nesta perspectiva de 180 graus, eu tanto avalio como também sou avaliado. Vocês conseguem ver a diferença? E aqui é estabelecido reuniões para que cheguem a feedbacks, tá? Ou seja, são comparadas. Então, por exemplo, a avaliação que eu fiz de vocês é comparada com a avaliação que vocês fizeram de mim. Comparando as duas avaliações, neste modelo de 180 graus, nós chegaríamos aonde? As devolutivas, aos feedbacks. Eu passando a minha perspectiva para vocês, quais as defasagens ou potencialidades que eu identifiquei em cada um de vocês, e vocês também fariam o feedback comigo, dariam a devolutiva, pontuando para mim quais aquelas defasagens que vocês identificaram em mim e quais as potencialidades que vocês também perceberam na minha atuação. Entendeu? Ficou claro? Acho que utilizando esse exemplo do nosso cotidiano, ficou mais claro. Então, num primeiro momento, de 90 graus, no modelo, tá? Estou com a palavra colaborador na cabeça. Só o superior hierárquico avalia. Num segundo momento, tá? Ou no segundo modelo, de 180 graus, ambos avaliam. Então, tanto o superior hierárquico avalia, como ele também é avaliado no processo. E depois, esses dois resultados, esses dois dados obtidos dessas avaliações são equiparados. E, a partir daí, são realizados os feedbacks ou as devolutivas. Ficou claro?
E o último modelo, tá, é o de 360 graus. O que compreende, então, este modelo de 360 graus? É uma avaliação multidirecional. Lembra desses nomes, dessas palavrinhas, chave, talvez para ficar mais claro. A avaliação de 90 graus, ela é unidirecional, é só de um lado, só o superior que avalia. A avaliação de 180 graus, ela é bidirecional, ela é de dois lados. Tanto o colaborador quanto o superior hierárquico são avaliados. Tá? E a avaliação de 360 graus, ela é multidirecional. O colaborador é avaliado por todas as pessoas, sujeitos, indivíduos que mantêm alguma relação com ele. Tá? Então, dentro da empresa, não é só o superior hierárquico que avalia o colaborador naquele momento. São todos, inclusive os demais colegas. Tá? Desde a recepcionista, o porteiro, o vigia noturno, o motorista, tá? Aqueles rapazes lá do setor da logística, todos eles avaliam, por exemplo, um representante comercial da empresa. Tá? Então, todos os elementos da empresa que mantêm algum tipo de contato com esses colaboradores que estão sendo avaliados ou analisados podem contribuir neste processo avaliativo. Tá? Então, ela é uma avaliação de vários direcionamentos. Tá? Então, por isso eu coloquei essa palavrinha-chave aqui para vocês, de multidirecionamento. Multi, no sentido de vários direcionamentos. Tá? Várias pessoas, vários sujeitos, vários indivíduos que possuem contato com aquele colaborador são objetos da avaliação, de contribuir no processo de avaliação. Ah, professor, e os clientes externos? Também. Tá? Então, o cliente externo também pode participar deste modelo de avaliação de desempenho por competência, denominado 360 graus. Tá? Então, os colegas, os pares, a chefia e os clientes também podem participar desse processo. Tá? É uma avaliação completa. Vocês estão entendendo a relevância, né? São várias pessoas que estão avaliando o mesmo profissional, vamos dizer assim, ou o mesmo setor. Então, são vários olhares, não é somente um olhar. Tá? Então, são vários olhares para aquele mesmo colaborador ou para aquele mesmo setor. Demanda maturidade. Então, demanda maturidade de todos esses elementos implicados no processo. Tá? Então, demanda maturidade da companhia e, principalmente, dos gestores. Tá? Então, ficou claro, gente? Acho que ficou, né? Esses três modelos, pelo menos. Tá? Lembrem dessas palavrinhas-chave que eu acho que fica bem fácil de compreensão. Tá? Então, quando falamos do modelo, então, de 90, unidirecional, tá? No modelo de 180, bidirecional, e aqui no modelo de 360 graus, multidirecional, que são vários olhares. Ok? Então, o material, tá, gente, que eu usei para fazer referência dessas nossas discussões. Vamos fazer nossa chamadinha? Já estamos quase no horário. Alguma dúvida, gente, sobre isso que nós discutimos hoje? Tá? Eu vou deixar o recorte novamente para vocês lá no AVA. Tá? Vou deixar a gravação. Vocês estão acompanhando a gravação das aulas? Estão assistindo? É útil? Sim, professor. Sim, professor, é muito útil. Maravilha. Você sabe que está na pasta da psicologia, né? É que eu acho que, como eu coloco o link para vocês, vocês já são direcionados diretamente para o link. Mas eu estou colocando dentro da página da psicologia.